Quão forte você realmente se sente depois dos 50? Seja honesto consigo mesmo por um segundo. As suas pernas ainda parecem firmes ao subir escadas? Consegue levantar-se de uma cadeira sem usar os braços? O seu core parece estável ao atravessar a sala? Ou sente-se um pouco instável, se for como eu há alguns anos? A resposta provavelmente é não tão forte quanto deveria. Veja, eu costumava dizer a mim mesmo, estou a envelhecer. É normal sentir-me mais fraco, mas no fundo eu odiava essa sensação. A rigidez nos joelhos, as dores na parte inferior das costas, o cansaço só de andar pela casa. Achava que a força era algo que se perdia depois dos 50 e que não havia nada a fazer. Mas isso é mentira. A verdade é, independentemente da idade, é possível manter-se forte, estável e capaz. E não precisa de um ginásio caro, equipamento sofisticado ou horas de treinos complicados. Na verdade, hoje vou partilhar os 4 movimentos simples que me ajudaram a recuperar a força depois dos 55. Em casa, sem desculpas, não são exercícios malucos, dolorosos, feitos para jovens de 25 anos, são amigáveis para as articulações, eficazes e requerem apenas 5 minutos por dia. A melhor parte, eles focam exatamente no que mais perdemos com a idade: força dos membros inferiores, estabilidade do core, equilíbrio geral e confiança. Portanto, se tem se sentido mais fraco, mais lento, ou com medo de perder a sua independência, fique comigo, porque estes movimentos mudaram como me sinto no meu corpo e podem fazer o mesmo por si. Vamos começar. Exercício 1. Agachamento na parede. Força dos membros inferiores que o sustenta. Um dos movimentos mais simples e eficazes para reativar as pernas, especialmente depois dos 50. Como fazer? Fique com as costas bem apoiadas numa parede resistente. Deslize lentamente para baixo, como se estivesse a sentar-se numa cadeira invisível. Os joelhos devem formar um ângulo de cerca de 90 graus, como se estivesse sentado. Mantenha o core contraído, as costas apoiadas na parede e as mãos levemente apoiadas nas coxas ou cruzadas sobre o peito. Mantenha essa posição por 20 a 30 segundos. Descanse. Repita 3 vezes. Porque funciona o agachamento na parede, ativa os quadríceps, músculos na parte frontal das coxas, bem como os glúteos e o core. São essenciais para a força diária. Ajudam a levantar-se, andar, subir escadas e manter o equilíbrio. E o melhor, sem impacto, sem pesos e sem sobrecarga nos joelhos ou nas costas. Quando experimentei pela primeira vez, fiquei surpreendido com a queima nos músculos. Mas após algumas semanas tudo mudou. Levantar-me do sofá mais fácil, subir escadas tranquilo. Aquela sensação de fraqueza instável desapareceu. Exercício 2. Flexão na parede inclinada. Força na parte superior do corpo sem dor nas articulações. Se evita treinar a parte superior do corpo porque sente dores nos ombros, pulsos ou cotovelos, entendo, eu era igual, mas este exercício é perfeito. Fortalece o tronco de forma segura e amigável para as articulações. Sem chão, sem esforço, sem ginásio. Como fazer? Fique de frente para uma parede firme. Coloque as mãos na parede, à altura do peito, um pouco mais afastadas que os ombros. Dê alguns passos atrás, formando um ângulo com o corpo. Mantenha o core contraído e o corpo numa linha reta da cabeça aos calcanhares. Abaixe o peito lentamente em direção à parede, dobrando os cotovelos. Faça uma breve pausa, depois empurre-se de volta à posição inicial. Tente fazer 10, 15 repetições controladas. Descanse, repita 2, 3 séries. Porque funciona, as flexões na parede ativam o peito, ombros, tríceps
e até o core, fortalecendo onde mais precisa. Melhoram a postura, tonificam braços e peito, te ajudam nas tarefas do dia a dia, como carregar sacos, empurrar portas ou proteger-se numa queda. E como controla o ângulo, controla a dificuldade. Quanto mais longe os pés da parede, maior o desafio. Desde que comecei a fazer este exercício, menos dores nos ombros, postura melhor, mais ereto sem esforço, braços e peito mais firmes, atividades diárias mais fáceis. Exercício 3, marcha em pé, estabilidade do core e equilíbrio visível. Esqueça abdominais no chão. Este exercício em pé fortalece o core e melhora o equilíbrio, sem se deitar. Como fazer? Fique em pé, com os pés afastados à largura das ancas. Contraia o core. Imagine apertar um cinto à volta da cintura, levante lentamente o joelho direito até a altura da cintura, baixe com controle. Repita com a perna esquerda. Alterne por 20 marchas, 10 por perna, 2, 3 séries. Por que funciona? A marcha em pé fortalece os músculos profundos do core, que estabilizam a coluna e a pelvis. Também treina o equilíbrio, fundamental para prevenir quedas e sentir-se firme. Quando adicionei à minha rotina, percebi o quanto o meu core e tinha enfraquecido sem me dar conta. Mas em poucas semanas, minha postura melhorou, caminhar ficou mais estável e tarefas simples, como pegar objetos ou subir escadas, tornaram-se mais fáceis. A beleza deste exercício sem chão, sem equipamento, apenas movimento simples e controlado, criando força real onde mais importa. Exercício 4, subida no degrau, força total e condição física funcional. Se há um movimento que mantém as pernas fortes, o coração saudável e a confiança em alta, é a subida no degrau. Pense, subir escadas, subir passeios, sair do carro. São movimentos do dia a dia. E este exercício prepara o seu corpo exatamente para isso. Como fazer? Encontre um degrau firme, banco baixo ou o primeiro degrau da escada em casa. Fique de frente para o degrau. Coloque o pé direito firmemente no degrau. Empurre com o calcanhar e traga o pé esquerdo junto ao direito. Desça novamente um pé de cada vez. Repita 10, 12 vezes por perna. Faça 2, 3 séries, porque funciona. A subida no degrau ativa os maiores e mais importantes músculos das pernas, quadríceps posteriores da coxa, glúteos e gêmeos, essenciais para a mobilidade, andar, subir escadas e levantar-se da cadeira. Com a idade, estes músculos perdem força e resistência, tornando as tarefas diárias mais difíceis e aumentando o risco de quedas. A subida no degrau reverte esse declínio, fortalece, melhora o equilíbrio e ainda oferece um leve estímulo cardiovascular. A vantagem: controlam a dificuldade, pode começar devagar e progredir com segurança, ideal para quem tem mais de 50 anos. Deixe-me terminar com isto. Ficar forte, manter-se móvel e sentir orgulho do seu corpo depois dos 50 não exige horas no ginásio, não precisa de equipamentos caros, nem de rotinas dolorosas e complicadas para jovens de 25 anos. Exige consistência, exige movimentos inteligentes e amigos das articulações como os que vimos. Agachamento na parede para pernas firmes, flexões inclinadas para força real no tronco, marchas em pé para o core e equilíbrio, e subidas no degrau para unir tudo com funcionalidade. Foi assim que reconstruí o meu corpo aos 55. Não se tratava de ter abdominais ou levantar carros. Tratava-se de mover-me melhor, sentir-me mais forte e saber que posso confiar no meu corpo todos os dias. E o melhor, pode começar hoje, sem ginásio, sem desculpas, apenas 5 minutos, o seu corpo e a decisão de agir
porque no final do dia, a sua idade não define a sua força. As suas escolhas sim. Se achou isto útil, deixe o seu like, partilhe com alguém que precise. E não se esqueça de subscrevê-la. Vou partilhar mais formas simples e seguras de manter-se forte e confiante depois dos 50. Obrigado por assistir. Vejo-vos no próximo vídeo. Mantenham-se forte, mantenham-se capaz, mantenham-se jovem, independentemente da idade.